Queridos irmãos, queridas irmãs, jovens aqui presentes, meu boa noite a todos. Meu boa noite também aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pelo espiritismosul.org.br. Nesta noite fria, né? Mas que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Vamos fazer a nossa prece de abertura para que nós possamos começar a nossa reflexão da noite. Querido Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, te agradecemos pela oportunidade da vida. Te agradecemos, Pai, pela tua paciência com cada um de nós nessa caminhada evolutiva. Mestre amado Jesus, te agradecemos, Mestre, por ter descido das esferas mais altas para vir nos trazer o Evangelho de amor. Obrigado, Mestre. Que possamos nós, amparados por Ti e pelos benfeitores espirituais, caminharmos ampliando as nossas consciências. Acolhe-nos nesta caminhada, Mestre amado. Que possamos a cada dia darmos um passo a mais na nossa evolução. Agradecido por estarmos aqui hoje, nós damos por iniciada a nossa reflexão da noite. Que assim seja. Desde os primórdios da humanidade, o Cristo tem nos chamado para a sua seara. Tem nos chamado para a vinha, para o trabalho redentor. Mandou durante todas as épocas da humanidade apóstolos, sábios, homens que vieram trazer a sua palavra, adequando-a ao entendimento de cada época, adequando ao entendimento de cada um de nós que encontrava-se encarnado em determinada época. Alguns ouviram esse chamado. Muitos, rebeldes, negligentes às leis divinas, se afastaram do aprisco. Muitos se afastaram dos ensinamentos sagrados. Mas o Mestre disse que não ia desistir de nenhum só de nós. E não desistiu. Continua nos chamando nos dias de hoje ao trabalho de regeneração interior. Continua nos convocando à transformação moral de cada um de nós. Hoje nós estamos dentro do Espiritismo, a chamado do Cristo. E eu tenho então que fazer uma identificação de qual é a minha missão dentro deste grande contexto social onde cada um de nós se encontra inserido. Qual é a minha missão? E quando nós falamos em missão, logo nos vem à mente coisas grandiosas? Fruto ainda do nosso orgulho, da nossa vaidade? Mas a nossa missão pode ser, muitas vezes, bem simples. A nossa missão pode ser aquela de educar os nossos filhos dentro do lar. A nossa missão pode ser aquela de ser um bom superior quando convocado ao trabalho. A nossa missão pode ser aquela de um bom subordinado quando convocado ao trabalho.
Qual é a minha missão dentro deste grande contexto? No lar, que eu seja então um bom pai, uma boa mãe. No trabalho, se eu tenho sobre o meu comando subordinados, e eu sou um superior, que eu os trate com a mesma dignidade de irmão. Dentre desses trabalhadores do Cristo convocado durante todas as eras, nós tivemos vários exemplos. Eu recordo de um que eu sempre gosto de lembrar, Nelson Mandela. Alguém pode perguntar, ele era espírita? Não, ele não era espírita, acredito que nem conhecesse o espiritismo. Mas foi um bom superior quando teve a oportunidade de sê-lo. Depois de mais de 27 anos na prisão, é solto e eleito presidente da África. Muitos daqueles que acompanharam a sua trajetória enquanto preso, agora auxiliavam-no na sua nova missão como presidente de uma nação, e ainda não conformados com aqueles 27 anos de prisão, disseram para Nelson Mandela: agora chegou o momento de fazer aqueles que te fizeram sofrer pagar. Qual foi a resposta daquele homem nobre? Ele olha para cada um dos seus subordinados e diz: é tempo de perdoar. É tempo de amar. E contam aqueles que foram mais próximos dele, que ele era um presidente, um homem diferente. Os que faziam a sua segurança diziam: agora parece que eu não sou invisível. Eu recebo um bom dia dele, ele me pergunta todos os dias como estão lá na minha casa, meu filho, minha esposa. Mostrando como nós devemos agir quando estamos investidos de posições superiores. Como que eu trato o meu subordinado? Como irmão? Eu me preocupo com o seu bem-estar? Eu me preocupo em saber como está a sua família? Qual é a minha reação? Quais são as minhas atitudes dentro deste grande contexto? Um trabalhador do Cristo, ele tem que se qualificar. Não basta eu estar dentro da doutrina espírita para me dizer que sou um trabalhador do Cristo. Eu posso estar dentro da doutrina espírita como estaria dentro de qualquer outra religião. A doutrina espírita tem 150 anos. O catolicismo tem 2000 anos. O que me traz até a doutrina espírita? O que me trouxe até aqui? A doutrina espírita para mim é uma bengala? Algumas existências atrás, nós já fomos de outras crenças. Nós já fomos católicos, protestantes, enfim. Quando católico, eu queria água benta. Hoje no espiritismo eu quero água fluidificada. Quando protestante eu queria imposição das mãos do pastor para que me desse a cura. Hoje no espiritismo eu quero a imposição das mãos pelo passe. Quando católico eu me confessava com o padre. Hoje no espiritismo eu busco atendimento fraterno. Isso é errado? Não.
São mecanismos que a doutrina me oferece para que eu me transforme, para que eu mude. Agora, se eu estou vendo a doutrina espírita como se fosse só isso, aí eu estou equivocado. Se eu estou vendo a doutrina espírita como uma bengala para a cura das minhas mazelas físicas, aí eu estou equivocado. A doutrina espírita é muito mais do que isso. Ela nos oferece um manancial de conhecimentos que são colocados ao nosso dispor para que nós nos transformemos moralmente. É preciso sentir. Um trabalhador do Cristo, ele precisa sentir, ele precisa se qualificar. E nós nos qualificamos quando olhamos para dentro de nós e enxergamos as nossas imperfeições. Não a do outro, as nossas imperfeições. Nós mudamos o mundo a partir do momento que nós mudamos. Senão, não adianta de nada. Não é a religião que vai me mudar. Não é o espiritismo que vai me mudar. A religião, o espiritismo, ele nos dá um norte. Ele nos mostra o caminho, como eu devo prosseguir, como eu devo agir. O que vai me mudar é a aplicação em mim de cada ensinamento destes. É a vivência de cada ensinamento destes. E é essa a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Qual é a minha missão dentro do contexto no qual eu me encontro inserido? A principal missão que nós temos é conosco mesmo. A principal missão que nós temos é fazer com que o nosso projeto reencarnatório se cumpra. E nós, antes de reencarnarmos, a gente se compromete com um monte de coisa. Eu vou ir lá, eu vou ser menos egoísta, eu vou ser menos vaidoso, eu vou ser menos orgulhoso. Aí nós chegamos aqui e passamos a fazer tudo na exterioridade. Espírita, quando começa a se integrar às obras sociais da casa, por exemplo, ele adora estar no bairro. Adora servir café, lanche, janta, almoço. Deméritos? Nenhum. É preciso. É necessário fazer isso. Agora, achar que só isso vai fazer com que eu seja um trabalhador do Cristo é um equívoco. Porque se eu fizer tudo lá fora e nada aqui dentro, de nada me serviu a doutrina. Porque o compromisso principal é comigo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Passa por mim. Eu tenho que me amar. Eu tenho que mudar para poder auxiliar o outro. E é isso que a doutrina nos traz. Essas reflexões que nos fazem mudar, que nos fazem pensar. Como eu, espírita, devo agir dentro do nosso Brasil atual? Dentro deste contexto catastrófico que a política brasileira nos mostra? Roubos, fraudes, delinquência. E nós comentávamos no Evangelho hoje que nós temos que julgar o ato, não a criatura. Não adianta eu julgar e condenar o Cunha. Ele vai continuar sendo Cunha, dentro do processo evolutivo em que ele se encontra. Até que ele seja chamado
de forma compulsória até, para ressarcir os seus vários débitos perante a lei divina. E ele vai ser chamado, como cada um de nós vai ser. Mas então como que eu tenho que agir dentro desse grande contexto? Nós condenamos, julgamos, espalhamos na rede social um monte de bobagem, curtimos, curtir. Pena de morte às vezes. Morte para os políticos. Quando a lei é de amor, não matarás, ponto, não tem vírgula. Podemos dizer que somos trabalhadores do Cristo ou que atendemos o chamado do Mestre quando agimos assim? A doutrina é para nos analisarmos, não para analisarmos o outro. Eu tenho que me perguntar quando eu vejo esse monte de corrupção acontecendo, dinheiro sendo desviado das creches, dos asilos, das escolas, dos hospitais, e me perguntar se eu também não estou sendo corrupto dentro do grande contexto onde eu estou inserido. E se porventura eu pego o sinal da antena do vizinho sem pagar, é corrupção. E se porventura eu trabalho numa empresa e peço uma nota no restaurante com valor a mais para cobrar da empresa, é corrupção. E se porventura eu coloco um atestado falso para justificar minha falta ao serviço sem estar doente, é corrupção. Se porventura eu fico com o troco que me dão a mais, mesmo que seja R$1, e não volto para devolver, é corrupção. E se eu sou corrupto nessas pequenas coisas dentro do cotidiano no qual eu estou inserido, o que me garante que eu não seria corrupto também se tivesse a oportunidade de ficar com 1 milhão? A doutrina é para nós. Para nossa reflexão. A doutrina é para nos analisarmos. Como dizia Jung, quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Porque olhar para fora é fácil. Eu olho e enxergo todas as mazelas da sociedade, do mundo, do outro. Mas as minhas nenhuma. Aqui eu sou um santo espírita. Não falo alto. Falo num tom ameno. Quando a gente menos espera, a mulher diz, dá para a gente mudar para o centro espírita? Lá tu é tão bonzinho. Aqui em casa tu não é nem tanto assim. Eu estou vivenciando essa doutrina lá fora. Eu estou atendendo o chamado do Cristo para a transformação moral em mim? Qual a minha postura? E isso a doutrina nos propicia todos os dias. Refletir sobre nós mesmos. Tem uma frase de Luther King, que eu gosto muito, em que ele dizia o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Não que sejamos bons, mas quem sabe com o conhecimento da doutrina espírita já tenhamos condições de dar alguma coisa a mais, de fazer alguma coisa a mais. Eu falo do que aprendo aqui dentro para os meus, quando eu tenho oportunidade. O que eu estou fazendo? Eu respeito as outras crenças?
Porque a doutrina espírita não me torna melhor do que ninguém. A doutrina espírita me ensina a ser melhor para o outro e não melhor do que o outro. No momento que eu me achar melhor do que o outro, eu não aprendi nada com a doutrina espírita. Eu respeito os outros credos? Ou eu quero impor a minha verdade quando tenho oportunidade? Chico Xavier nos deixou esse exemplo. Ele respeitava os outros credos como ninguém. Tinham fechado 2 igrejas na cidade do Chico. E chega um repórter e pergunta para ele: Chico, hoje tu deves estar muito satisfeito. Chico olha e diz: mas por que, meu irmão? Não, porque diminuiu a concorrência, né, Chico? 2 igrejas fecharam. Chico olha para aquele repórter e diz: não, meu irmão. Não, meu irmão. Eu e a espiritualidade estamos muito tristes, porque existe 2 casas de ajuda a menos aos nossos irmãos necessitados. Respeitar o outro. Respeitar o ponto de vista do outro, entender o estágio evolutivo de cada um. Quais são os meus deveres dentro da sociedade na qual eu estou inserido? Quais são as minhas responsabilidades? Não dá para nós começar pelos direitos. Quais são os meus direitos? Eu não recordo de nenhuma palavra, nenhuma passagem do Evangelho de Jesus cobrando direitos, mas cumprindo com seus deveres. E esta doutrina faz isso conosco. Nos faz refletir, nos faz analisar sobre tudo o que nós temos que fazer. Mudar. Transformação moral. Kardec já falava, as perquisições científicas ou filosóficas da doutrina, embora importantes, têm função secundária. O verdadeiro objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. Transformação moral. Jesus disse que muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. E Emmanuel nos explica essa passagem dizendo que muitos de nós fomos chamados à regeneração de nós mesmos. Que nós fomos chamados à luz, mas que poucos serão os escolhidos porque poucos atendem o chamado do Cristo. É mais fácil nós vivermos para as nossas convenções sociais. É mais fácil a gente viver para as nossas conquistas cotidianas. Mudar é mais difícil. Mas é esse o trabalho que nós temos que fazer com cada um de nós. Não esperemos facilidades. Porque o trabalhador do Cristo, aquele que atende o chamado do Cristo, que espera facilidades, está enganado. Duras são as provas. Duras são as provações que começarão na nossa caminhada, quando nós entendermos melhor essa doutrina. Só se dá uma prova difícil para quem já está preparado para suportar. Porque se nós viermos dentro de qualquer credo religioso, seja a doutrina espírita ou qualquer outro, pensando em barganhar com Deus, nós não entendemos muita coisa. Porque Jesus disse: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas,
Mas o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Nos mostrando que nada disso aqui tem valor. Que é necessário, que é preciso. Porque a gente está num mundo material. A gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar as coisas da terra. Mas qual é o valor que nós estamos dando para elas? Qual é o valor que nós estamos dando para elas? Eu procuro as conquistas espirituais como busco as materiais? Eu lembro de um dos trabalhadores do Cristo das primeiras horas, chamado antes de um mestre trilhar sobre a terra, Sócrates. Um homem nobre, digno, filósofo, estudioso, o primeiro a falar nas existências sucessivas, e foi aprisionado por um rei tirano da época, porque ele acreditava que ele estava desvirtuando os jovens da época. Aprisionado, colocado num cárcere fédido. Ele se mantinha fiel às suas convicções. Porque, como eu disse, trabalhador do Cristo, ele não tem facilidades. Um dos seus discípulos suborna, já tinha suborno naquela época, o guarda, e à noite invade o cárcere e diz: vamos, mestre, pois eu comprei a sua fuga. Ele se nega a sair e diz: eu vou permanecer aqui. E o seu discípulo então diz: mas mestre, não é tempo de filosofar, mestre. Não é momento para isso, vamos, mestre. Quem irá nos falar de moral, de dignidade? E Sócrates olha para aquele discípulo e diz: ô mau discípulo, como posso falar de moral e de dignidade para alguém que acaba de vender a sua? Manteve-se no cárcere. Ao final do dia foi conduzido até um largo pátio, aonde veio então o guarda e entregou-lhe um copo de cicuta, um veneno poderoso, que era essa forma que tinham escolhido para que ele se matasse, para que ele morresse. E diz então o guarda: mestre, não tenha pressa. Tu ainda tens tempo para que a sentença seja executada. Ele pega o copo e ingere todo aquele veneno e diz: para que esperar mais para quem tem toda a eternidade? O seu discípulo corre até ele e diz: mestre, mestre, onde queres que te sepultemos, mestre? E ele olha e diz: o corpo? Te referes ao corpo? Jogas em qualquer lugar porque Sócrates não está mais nele. Ele acreditava no que hoje nós acreditamos. A vida continua. Os chamados do Mestre continuarão. Mas ouçamos nós hoje esse chamado. Por que adiaremos? Nós já adiamos por sucessivas existências. Por sucessivas existências nós já adiamos. E hoje, convocados por acréscimo de misericórdia deste mesmo Mestre amado, nós estamos aqui hoje. Para compreender, para entender o porquê que nós estamos aqui. O que eu estou fazendo hoje aqui? Qual é a minha missão? Chico conta que um dia foi fazer uma palestra e que observava pela vidência que entrava Bezerra e Emmanuel e beijavam a senhora que se encontrava sentada à última fila. E Chico pensou entre ele: ela deve ser muito importante.
Não aguentou a curiosidade e pergunta: aquela senhora que vocês beijaram ao entrar é importante? Sim, Chico, ela é muito importante. Muito importante. Quem é ela? A faxineira do centro espírita, Chico. É graças a ela que isso aqui está tudo arrumado e limpo para que a tua palestra aconteça. Que eu faça bem aquilo que eu vim fazer. Que eu faça o melhor de mim aonde eu estiver inserido. É isto que o Cristo espera de cada um de nós. É isto que o Mestre espera de cada um de nós. Que eu seja um bom subordinado, que eu seja um bom superior, que eu seja um bom espírita e dome todos os dias as minhas más tendências, porque esse é o verdadeiro espírita. Vários chamados. Vários. Muito poucos atendidos. O próprio Pedro, que caminhou com o Cristo, negou ele por 3 vezes. 3 vezes. E Jesus pergunta quando caminhava para a crucificação: Pedro, tu me amas? Eu te amo, mestre. Pergunta então pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Eu já disse que te amo, mestre. Na 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele chora, despertado pela sua consciência, que havia entendido então que havia negado o Mestre por 3 vezes. E nós negamos o Cristo todos os dias, quando negligenciamos cada ensinamento que ele nos trouxe. Condenamos Pedro até hoje. Mas se ao final do dia nós formos fazer uma revisão de quantas vezes negamos o Mestre por negligenciarmos os seus ensinamentos, serão bem mais que 3. A caminhada é longa, mas é a caminhada de cada um de nós. É dura, é árdua. Muitas vezes o ensinamento dói, toca fundo. Muitas vezes a gente se mexe na cadeira no Evangelho ou num estudo dizendo: parece que isso foi escrito para mim, e foi. Mas quando isso acontecer, é o princípio do despertar da criatura. Tudo que me incomoda é porque me toca. E a gente só acorda quando cutucado muitas vezes pelas verdades que estão dentro de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? As minhas verdades interiores. Quem sou eu? O que eu ainda sinto? O que eu ainda faço? Qual é a minha missão dentro da sociedade onde eu estou inserido? Pensemos nisso e atendamos ao chamado do Mestre amoroso, que nos chama de braços abertos, dizendo: meu filho, meu irmão, vamos caminhar junto. Vamos buscar junto a paz de espírito, a felicidade, a alegria de viver. Espírita não precisa ser triste, tem que ser alegre. Não é porque ele traz imperfeições ainda que ele tem que se martirizar com isso, não. O verdadeiro espírita é o que doma as suas más tendências. Se doma más tendências é porque é imperfeito. Então, um dos pré-requisitos para ser espírita é ser imperfeito. Mas ele doma as suas imperfeições. Que a paz do Cristo permaneça com cada um de nós nesta noite.
Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida. Te pedimos neste momento, Pai, pela humanidade. Te pedimos neste momento, Pai, por todos aqueles que se digladiam em guerras, que matam seus irmãos. Nós te pedimos por eles. Olha por cada um dos nossos irmãos, Pai, que ainda não compreenderam a tua lei. Olha por cada um, Pai, que ainda não compreendeu que a lei é de amor. Olha por todos aqueles, Pai amado, que se encontram doentes, entrevados, aleijados. Olha por eles, Pai amado, porque sabemos que já ali começa a expiação e a redenção com a tua lei divina. Ampara-os, Pai, para que se resignem nas suas provas e possam passar por elas com galhardia. Olha por aqueles que se encontram nas sarjetas, drogados, alcoolizados, prostituídos. Olha por cada um, Pai, porque cada um é nosso irmão. Todos eles são nossos irmãos. Olha pelos encarcerados, Pai, que encontram-se encarcerados duas vezes, uma no corpo, como nós, e outras atrás das grades físicas, pagando os seus desvarios e os seus delitos perante a tua lei. Olha por eles, Pai, para que possam despertar os seus corações endurecidos, porque todos eles são nossos irmãos. Caminham conosco, na mesma caminhada, no mesmo planeta, na mesma jornada, Pai. Todos nossos irmãos. Acolhe os nossos familiares, as crianças desamparadas nos orfanatos, os velhos nos asilos. Olhe por todos estes irmãos de caminhada, Pai. Porque se não enxergarmos a dor do outro, Pai amado, ainda não aprendemos nada com as lições divinas que o Mestre trouxe. Que possamos retornar aos nossos lares, levando a tua paz,